Boa noite. Boa noite. Sobe o número de mortes confirmadas no prédio que desabou em Fortaleza. Em Campinas, no interior paulista, um assalto no aeroporto de Viracopos tem tiros, reféns e táticas de guerrilha. A ação desastrada de policiais mata 2 inocentes na Grande São Paulo. Uma guerra interna pela liderança do PSL aprofunda a crise no partido do presidente Bolsonaro. A Justiça Federal em Brasília absolve o ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça. Volta pra cadeia o ex-médico estuprador Roger Abdelmaci. O Supremo começa a julgar a prisão após condenação em segunda instância. A criação de empregos com carteira assinada tem o melhor mês de setembro dos últimos 6 anos. A Turquia suspende os ataques aos curdos na Síria. Reino Unido e União Europeia anunciam um acordo sobre o Brexit. Morre no Rio o diretor de TV Maurício Sherman. O Jornal Nacional está começando. Um assalto no aeroporto de Viracopos hoje de manhã teve reféns e tiroteio entre policiais e bandidos. 3 assaltantes morreram. Os criminosos entraram no terminal de cargas de Viracopos com 2 caminhonetes adesivadas, como se fossem da aeronáutica. Um dispositivo de segurança furou os pneus delas, mas mesmo assim os bandidos conseguiram chegar ao pátio do terminal. O alvo da quadrilha era um container com malotes de dinheiro que seria embarcado num avião com destino ao Reino Unido. Houve troca de tiros e 3 funcionários de uma empresa de segurança ficaram feridos. Durante a fuga, a quadrilha incendiou 3 caminhões perto dos acessos ao aeroporto. Parte dos bandidos trocou tiros com guardas municipais. Os criminosos estavam nesse caminhão de lixo, onde foram encontrados malotes roubados no aeroporto. Bandidos renderam guardas municipais e fugiram com o carro deles. Nessa rua, os criminosos entraram em 2 casas. Numa delas, 2 bandidos foram mortos na troca de tiros com a polícia. Numa outra casa, um criminoso fez reféns, mãe e um bebê. A negociação com a polícia levou mais de 2 horas. Um sniper estava posicionado na casa do outro lado da rua e disparou contra o suspeito. Após o tiro de comprometimento do sniper, a equipe entrou e ainda efetuou alguns disparos para realmente ter a certeza de que poderíamos socorrer as 2 vítimas. O bandido morreu. Logo depois, a criança de 10 meses foi retirada da casa, sem ferimentos. A mãe foi atingida por estilhaços e levada para o hospital. A mãe da criança e os outros feridos estão todos no hospital. A Polícia Federal recuperou os 2 malotes roubados. A transportadora Brinks afirmou que está colaborando com as autoridades e prestando assistência aos funcionários. A ANAC vai pedir à concessionária Aeroportos Brasil informações sobre a segurança em Viracopos. A concessionária ressaltou a importância do sistema de segurança do aeroporto para que o assalto fosse mal sucedido e declarou que esse tipo de crime é um problema de segurança pública, uma quadrilha grande com armamento exclusivo das Forças Armadas. Imagens de câmeras de segurança mudaram os rumos da investigação de um outro assalto em São Paulo. Na escuridão do presídio em Suzano, na Grande São Paulo, Cauê Oliveira Francisco saiu pela porta da frente, inconformado. Ele falou que eu estava envolvido no assalto. Eu falei, só tem sorvete e água no carro. Eles começaram a me bater mais, me chamando de ladrão. Ele estava preso desde o dia do assalto, no sábado. Os alvos do crime eram 2 guardas municipais de Itapecerica da Serra, que estavam de folga e pararam de moto com as namoradas neste posto. O carro de Cauê parou em seguida. Os guardas disseram na delegacia que foram abordados por 2 homens que desceram de um carro parado nesta bomba. Já Cauê falou em depoimento que não era o assaltante. Mesmo assim, a justiça decretou a prisão preventiva dele. O erro só foi descoberto por causa de detalhes gravados pelas câmeras de segurança. As câmeras gravaram a chegada dos assaltantes. Eles vieram de longe, a pé, e passaram pelo carro de Cauê. Os ladrões roubaram uma das motos. Quando se preparavam para fugir, os guardas atiraram. Um deles disparou na direção do carro estacionado. Os tiros atingiram Cauê e 2 amigos. A namorada de um dos guardas também foi baleada e morreu ainda no posto. Só depois dos disparos, Cauê desceu do carro com ferimento à bala. Levou chutes e coronhadas de um dos guardas e acabou preso. A gente tem que aguardar todos os elementos probatórios colhidos para aí sim nós analisarmos e tipificarmos a conduta de cada um. Rodinei e Bruno, amigos de Cauê, morreram. Os 3 voltavam de Aparecida, onde foram vender água e sorvetes para ganhar um dinheiro extra.
Este vídeo foi gravado naquele mesmo dia. A polícia prendeu um dos suspeitos do assalto. Os guardas municipais estão afastados das ruas. O Ministério Público da Espanha pediu 8 anos de prisão para o militar brasileiro Manuel Rodrigues, que tentou entrar no país com 37 quilos de cocaína num avião da Força Aérea Brasileira em junho. O MP espanhol também pediu que o sargento da aeronáutica pague uma multa equivalente a mais de 18 milhões de reais. Nós não conseguimos contato com a defesa do sargento Manuel Rodrigues. Bombeiros resgataram mais 2 corpos nos escombros do prédio que desabou anteontem em Fortaleza. Depois de uma madrugada sem pausa, os bombeiros retiraram, às 7 da manhã, o corpo de Antônio Gildásio Silveira, de 60 anos. Horas depois, o corpo da filha dele, Nayara Pinho Silveira, que morava no mesmo apartamento, foi resgatado. Agora são 5 mortes confirmadas. Na esperança de encontrar sobreviventes, orações. Em muitos momentos, parecia que alguém estava prestes a ser resgatado com vida. Marquinhos. 5 pessoas continuam desaparecidas. Os bombeiros mapearam os apartamentos nos escombros para ajudar na localização. Segundo a polícia, no mesmo dia da tragédia, José Anderson Gonzaga dos Santos, engenheiro responsável pela obra de recuperação das construções do prédio, procurou uma delegacia para dizer que estava no edifício na hora do desabamento e que conseguiu escapar com outros 2 funcionários dele. Ainda segundo o depoimento do engenheiro, a obra ia começar naquele dia. Mas a polícia diz que testemunhas desmentiram essa versão. Seu Paulo é pai de Davi, que chegou a fazer uma selfie sob os escombros antes de ser resgatado. Eu ainda reclamei daquele serviço, o cara descascou todas as colunas, 5 colunas. Quando ele foi mexer no pilar principal, deu um papoco e os ferros estourados, tudo e o prédio desceu. José Anderson é sócio administrador da empresa Alfa Engenharia. Nós o procuramos na casa dele, mas não fomos atendidos. O endereço da Alfa Engenharia é um espaço compartilhado por várias empresas e usado apenas para recebimento de correspondência e entrega de encomendas, aqui nesse bairro, próximo ao prédio que desabou. A perícia técnica no que restou do edifício Andréa só vai começar depois que todas as vítimas forem retiradas dos escombros. Em setembro, a economia brasileira gerou mais de 157 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para o mês nos últimos 6 anos. Em 2019, o país criou mais de 760 mil vagas formais de trabalho. O Reino Unido e a União Europeia fecharam um acordo de separação, mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e também pelo Parlamento Britânico, que vai se reunir numa sessão extraordinária neste sábado. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que está confiante na aprovação de uma saída organizada dentro do prazo fixado para 31 de outubro. Mas o Partido Norte-Irlandês, que é aliado de Johnson, e o líder do Partido Trabalhista de oposição já declararam que não apoiam o acordo. A Turquia afirmou que vai suspender por 5 dias os ataques contra os curdos na Síria para que eles abandonem a região. O vice-presidente americano Mike Pence disse que o acordo é um cessar-fogo e coloca fim à violência e que esse era o objetivo da viagem à capital turca. Mas o ministro das Relações Exteriores da Turquia afirmou que é apenas uma pausa e que o país conseguiu o que queria. O país pretende criar uma zona de segurança na fronteira com a Síria. Os Estados Unidos disseram que já estão trabalhando para a retirada das milícias curdas dessa região e concordaram em remover as sanções econômicas à Turquia quando o cessar-fogo for permanente. A violência começou depois da retirada das tropas americanas do nordeste da Síria, que foi vista como um sinal verde para a Turquia partir para o ataque. 3 dias depois, Donald Trump escreveu para o presidente turco Recep Erdogan, pedindo para ele fazer um acordo com os curdos e não ser tolo. A imprensa turca disse que a carta foi para o lixo. O presidente americano, que vem sendo criticado aqui no Congresso, disse que o acordo de hoje é bom para todo mundo e vai salvar milhões de vidas. Na prática, Trump comemorou a solução para um problema que ele mesmo criou ao retirar as tropas americanas da região. A seguir, o aprofundamento da crise no PSL, o partido do presidente Bolsonaro.
Nas últimas 24 horas, a crise no PSL entrou em ebulição. É o partido do presidente Bolsonaro. Houve uma tentativa de colocar na liderança um filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. E também se tornou pública uma gravação em que o líder atual diz que vai implodir o presidente. Cerca de 20 deputados discutiram ontem a crise no PSL com o presidente Jair Bolsonaro numa reunião no Palácio do Planalto. De volta ao Congresso, o grupo tentou isolar a ala de Luciano Bivar, presidente do PSL, com a retirada do delegado Valdir da liderança do partido. Eles precisavam de 27 assinaturas para substituir Valdir por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Os aliados de Bolsonaro chegaram a anunciar que tinham conseguido as assinaturas necessárias para a mudança. E Eduardo Bolsonaro chegou a falar no Salão Verde da Câmara como novo líder. Todos os temas como a embaixada ou viagem agora para a Ásia, esses são temas secundários. A gente está aqui para cuidar dos nossos eleitores. Mas o grupo ligado a Luciano Bivar reagiu com uma outra lista para manter Valdir no cargo. Os números não batiam. As duas listas juntas somavam 59 assinaturas, mas o PSL tem 53 deputados. Depois da conferência das assinaturas, a Câmara validou a lista dos deputados que apoiavam a permanência do delegado Valdir no cargo. A briga entre os dois grupos dentro do PSL foi exposta na semana passada, quando o presidente Bolsonaro disse que o presidente do partido, Luciano Bivar, estava queimado e pediu investigação das contas do partido. Essa semana, Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de uso de laranjas para desviar dinheiro do fundo eleitoral em Pernambuco. Ontem, Bolsonaro disse no Palácio da Alvorada que não queria se envolver nos problemas do partido. Eu só quero transparência. Por enquanto está tudo em paz. Está em aberto? Eu não tenho falado sobre esse assunto, não justifica que eu estou tumultuando a relação com o partido, que eu estou dividindo, não justifica. Eu estou calado e vou continuar calado nesse assunto. Mas depois da reunião entre parlamentares do PSL com o presidente no Palácio do Planalto, o delegado Valdir reuniu aliados e acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir na discussão interna do partido. Hoje, os sites das revistas Época e Cruzoé publicaram um áudio que seria de uma conversa entre Jair Bolsonaro e um parlamentar do PSL. O presidente pede o apoio à lista pela indicação de Eduardo. A voz do interlocutor não aparece em nenhum momento, o que mostra que o trecho foi previamente editado. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar um outro. E a gente acerta e entrando um outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. Numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de passe aí tem um número com folga até. Tá? Se mais um, se você fechar agora, já tem o suficiente. Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro criticou a gravação da conversa. Eu falei com alguns parlamentares, me gravaram, deram uma de jornalista. Eu converso com deputados. Eu não trato publicamente esse assunto. Eu não trato publicamente desse assunto. Converso individualmente. Se alguém grampeou o telefone, primeiro uma desonestidade, ok? No Congresso, depois da derrota, aliados de Bolsonaro reafirmaram apoio a Eduardo para a liderança do partido e voltaram a colher assinaturas. Bom, a gente não tem a previsão ainda de quando nós vamos atingir o número necessário, né? Mas nós vamos buscar uma nova lista, sim, mantendo o intuito já expresso pelos deputados que estão apoiando expressamente o presidente da República, de mudar a liderança do PSL. Enquanto isso, integrantes da cúpula do PSL avaliavam com o presidente do partido, Luciano Bivar, possíveis retaliações a parlamentares considerados infiéis. Discutiram a suspensão de até 5 parlamentares e a retirada de Flávio Bolsonaro da presidência do diretório do partido no Rio de Janeiro e de Eduardo Bolsonaro em São Paulo.
Ao chegar ao encontro com o grupo, Bivar negou que qualquer decisão já tenha sido tomada. Não assinei nada, não chegou a mim nada. Ontem, durante reunião com aliados, o delegado Valdir disse que iria implodir o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que tem uma gravação que ele não revela, mas que poderia comprometer o presidente. Vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta a acabou, cara. Hoje, o delegado Valdir tentou colocar panos quentes na situação. Falou em convergência e disse que o partido vai manter o apoio ao governo em votações na Câmara. O que o senhor tem para implodir o presidente? Nada, é só questão de... É uma fala de emoção, né? Um momento de sentimento de... É um momento de sentimento, né? De ingratidão. Mas ele é o presidente da República, né? Presidente do senhor? Não comigo apenas, né? Mas com dezenas de parlamentares do PSL, né? Que isso não estaria com o presidente Luciano Bivar, mas isso já passou. O áudio do delegado Valdir foi gravado pelo deputado também do PSL, Daniel Silveira. Eu esclareço que não foi um ato de traição, mas sim um ato de fidelidade ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O fato gerador foi que me parecia que estava iniciando uma breve conspiração contra a República e contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Sem conseguir mudar o líder do PSL na Câmara, o governo fez mudanças na sua liderança no Congresso Nacional. Bolsonaro tirou Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso, depois da deputada ter assinado a lista em apoio a Valdir. O novo líder será o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, que antes foi deputado federal por 3 mandatos. Gomes foi convidado pelo presidente numa reunião no Palácio do Planalto. Já era vice-líder do governo no Congresso e votou a favor de pautas importantes para o Palácio do Planalto, como a reforma da Previdência. Segundo o novo líder, a divisão do PSL não afetará a articulação política do governo. A avaliação é a mesma avaliação da política interna de todo e qualquer partido, sendo da base ou não, que discute as suas questões partidárias no âmbito e no espaço do partido. Eu entendo que da pauta do Congresso Nacional, ela se dá em torno dos projetos do governo e das intenções também do Congresso em ter uma pauta positiva para o país. O Palácio do Planalto não quis comentar as declarações do líder do PSL, o deputado delegado Valdir, de que iria implodir o presidente. A seguir, a Justiça Federal em Brasília absolve o ex-presidente Temer de obstrução de justiça. O Supremo começa a julgar a validade da prisão em segunda instância. O ex-médico estuprador Roger Abdelmaci volta para a cadeia. A Justiça de São Paulo mandou Roger Abdelmaci de volta para a cadeia. O ex-médico estuprador de dezenas de pacientes estava num hospital penitenciário, mas peritos concluíram que ele pode tratar uma doença cardíaca em regime fechado mesmo. Roger Abdelmaci foi condenado a mais de 170 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento sobre a legalidade das prisões de condenados em segunda instância. Na abertura da sessão, o presidente da Corte, Dias Toffoli, disse que a decisão a ser tomada pelo plenário não se refere a nenhuma pessoa em particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de motu próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. Em seguida, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, leu o relatório que resume os argumentos dos autores das 3 ações: OAB, IPCdoB e PEN, atual Patriota. As ações contestam a prisão em segunda instância e pedem que o Supremo se pronuncie sobre a constitucionalidade do artigo do Código de Processo Penal, que diz que ninguém poderá ser preso até que sejam esgotadas todas as chances de defesa. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil busca igualmente
seja assentada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O ministro também enumerou os argumentos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, que são favoráveis à prisão após a segunda instância. Sobre a PGR, Marco Aurélio ressaltou. Destaca a inconstitucionalidade parcial do artigo 283 do Código de Processo Penal, no que vedada a execução provisória da pena. Sublinha, tratar-se de medida compatível com a garantia do duplo grau de jurisdição e o princípio da não culpabilidade, revelando-se harmônica com o inciso 5º, 57 da Constituição. Desde 2016, o Supremo entende que é válida a execução da prisão após segunda instância. De lá para cá, o próprio Supremo julgou esse tema mais 3 vezes, em casos específicos, e sempre, por maioria, manteve o mesmo entendimento, que as provas já foram analisadas pelas 2 primeiras instâncias e que a prisão não fere a presunção de inocência. Por isso, o condenado pode recorrer da cadeia aos tribunais superiores. A decisão de agora será definitiva, valerá para todos os casos semelhantes. Depois de lido o relatório, foi a vez dos advogados das ações defenderem um novo entendimento do Supremo. Entre eles, o advogado do PCdoB e ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. Ele disse que a Constituição estabelece que é preciso aguardar o fim do processo para considerar alguém culpado e que não se pode prender uma pessoa que, depois, possa vir a ser inocentada, a não ser que ela represente risco à sociedade. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Lá está inserida uma expressão trânsito em julgado, ou sentença que transita em julgado. O significado dessa expressão é indiscutível. Podemos discordar da Constituição, podemos dizer que ela é retrógrada, que ela é atrasada, mas é o que a Constituição diz. Mas as pessoas vão ficar soltas. E a impunidade, para isso existe a prisão preventiva. Para isso o sistema dá resposta. Se as pessoas trazem risco à sociedade, muito bem, que se prenda preventivamente. Mas não coloquemos atrás das grades pessoas que não dão risco apenas porque o sistema judiciário é moroso. Na próxima quarta, o Supremo se reúne pela manhã para ouvir mais 2 entidades que pediram para fazer parte do processo, além da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia da União. Depois começam os votos. O primeiro será do relator, ministro Marco Aurélio Mello. Na sequência, os demais ministros votam. A expectativa é de pelo menos mais 2 sessões aqui no Supremo para discutir esse tema. Na véspera do início do julgamento, o presidente Jair Bolsonaro recebeu 3 ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. As audiências não estavam na agenda de Bolsonaro, que só foi atualizada no fim da tarde, com a inclusão dos ministros que já tinham estado com o presidente. Os 3 ministros disseram que não trataram do julgamento no encontro. Mas o tema foi assunto hoje de manhã na conta oficial do presidente Jair Bolsonaro numa rede social. Aos que questionam, sempre deixamos clara nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância. Proposta de emenda à Constituição que encontra-se no Congresso Nacional sob a relatoria da deputada federal Caroline de Tone, do PSL. No início da tarde, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, esclareceu numa rede social. Eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. A intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. 2 horas depois, a primeira postagem foi apagada da rede social do presidente. O JN fez 2 perguntas ao Palácio do Planalto. A primeira é: qual a posição de Bolsonaro sobre a prisão em segunda instância? E a segunda: de quem partiu a ordem de apagar a postagem? O Palácio disse que não irá comentar. O Ministério Público Federal em Brasília pediu a absolvição dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, além do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na ação conhecida como Quadrilhão do PT.
A denúncia foi apresentada pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os 5 são acusados de integrar uma organização criminosa que desviou quase R$1,5 bilhão da Petrobras e de outras estatais. A procuradora Márcia Brandão argumentou que há crimes sendo investigados em outros processos que envolvem o grupo, mas pediu a absolvição de todos na ação do quadrilhão do PT, por entender que não há provas de que os 5 tenham formado um grupo estável e estruturado para a prática de crimes, com repartição de tarefas. A procuradora afirmou também que não há elementos que comprovem que os ex-presidentes Lula e Dilma tivessem domínio das informações sobre os crimes. O juiz Valisney Souza, da 10ª Vara Federal em Brasília, vai avaliar o pedido. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal em Brasília, absolveu o ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot tinha denunciado Temer por instigar o empresário Joesley Batista a efetivar pagamentos para manter em silêncio o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, do MDB, e o operador Lúcio Funaro, presos na Lava Jato. O ex-presidente Michel Temer foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em setembro de 2017, na véspera do fim do mandato de Janot na PGR. A denúncia se baseou, entre outras provas, num diálogo gravado pelo empresário do grupo JF, Joesley Batista, com Temer, em março de 2017, no Palácio do Jaburu. Foi nessa conversa que o então presidente disse uma frase que ficaria famosa. "Tem que manter isso, viu?" Dita após ouvir de Joesley Batista que ele estava de bem com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. Na época, Cunha já estava preso e dizia-se que ele poderia negociar uma delação premiada. Isso. Negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciana a nós, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Na avaliação do Ministério Público, no diálogo, Temer tentava comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e também do operador Lúcio Funaro, que também já estava preso e acabou fazendo delação premiada. A Polícia Federal fez uma perícia na gravação durante 30 dias e não encontrou nem adulteração nem edição na gravação. Na época da denúncia, Temer era presidente e para que o caso prosseguisse no Supremo, a Câmara dos Deputados tinha que autorizar. Os debates entre deputados contra e a favor do prosseguimento da denúncia foram intensos. O governo Temer está resgatando emprego, as empresas voltarão a prosperar, o produtor rural voltará a crescer, as crianças terão mais escola, as mães terão oportunidade para colocar os seus filhos em creches. Temer é um homem ético, transparente, tem história, tem hombridade, tem preparo e vocês podem se preparar para chorar hoje. Essa denúncia, que como poucas tem provas robustas, claríssimas, vídeos, áudios do presidente praticando crimes, a defesa quer tratar como ficção. É uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, após investigação da Polícia Federal, e todos concluíram que Temer praticou vários crimes. Os deputados barraram a acusação por 251 votos a 233. Eram necessários 342 votos para dar sequência à denúncia. Assim, o processo ficou paralisado até o fim do mandato de Temer. O caso depois foi para a primeira instância. O Ministério Público Federal em Brasília ratificou a denúncia, ou seja, viu indícios suficientes para pedir abertura de processo. E o caso começou a correr na Justiça Federal no Distrito Federal. Ao analisar o caso, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal em Brasília, afirmou que a prova sobre a qual se fia a acusação é frágil e não suporta sequer o peso da justa causa para a inauguração da instrução criminal. O magistrado afirmou que não há elementos de que Temer tenha cometido crime e citou que a conversa é muito distante da conduta dolosa de impedir ou embaraçar concretamente a investigação. O diálogo quase monossilábico entre ambos evidencia, quando muito,
Bravata do então presidente da República, Michel Temer, muito distante da conduta dolosa de impedir ou embaraçar concretamente investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. A denúncia transcreve o mesmo trecho do áudio sem considerar interrupções e ruídos, consignando termos diversos na conversa, dando interpretação própria à fala dos interlocutores. O diálogo, tido pela acusação como consubstanciador do crime de obstrução de justiça, como se vem de demonstrar, não configura nem mesmo em tese ilícito penal. Seu conteúdo, ao contrário do que aponta a denúncia, não permite concluir que o réu estava estimulando Joesley Batista a realizar pagamentos periódicos a Lúcio Funaro, de forma a obstar a formalização de acordo de colaboração premiada e ou fornecimento de qualquer outro elemento de convicção que permitisse esclarecer supostos crimes atribuídos ao grupo denominado PMDB da Câmara. Afirmações monossilábicas, desconexas, captadas em conversa com inúmeras interrupções, repita-se, não se prestam a secundar ilações contidas na denúncia. Nesse sentido, tenho por caracterizada a hipótese de absolvição sumária. A partir da gravação feita por Joesley, o Supremo Tribunal Federal autorizou ações controladas da Polícia Federal. Em uma dessas ações, o ex-auxiliar de Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil numa pizzaria em São Paulo. Segundo a acusação, o dinheiro seria para Temer. Esse caso é apurado em outra ação penal, também na primeira instância, na qual Temer é réu. Em março, Temer chegou a ser preso por ordem do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. A prisão foi em outro caso, em que há suspeita de o ex-presidente ter recebido valores desviados de obras da usina nuclear de Angra 3, administrada pela estatal Eletronuclear. Segundo o Ministério Público Federal, uma das empreiteiras responsáveis pela construção pagou propina para o grupo de Michel Temer. Mas o ex-presidente foi libertado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que não havia fatos novos que justificassem a prisão e que ele poderia recorrer em liberdade. O ex-presidente Michel Temer responde a mais 5 ações penais e vários inquéritos que correm em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. Da decisão que absolveu Temer de obstrução, o Ministério Público ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público analisa se vai recorrer da decisão, mas prefere não adiantar sua manifestação. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos disse que não ouviu, no áudio, provas de que Temer tenha cometido o crime de obstrução de justiça. Mas esse áudio ainda é usado como prova em outros 2 processos, que estão em andamento. Um é sobre o chamado quadrilhão do MDB e outro sobre a acusação de corrupção envolvendo Rocha Loures, ex-assessor de Temer. A defesa de Michel Temer declarou que a decisão reconhece a distorção da conversa gravada, que nunca indicou prática de ilegalidade pelo ex-presidente, e que essa distorção levou à formulação de acusações descabidas contra um homem honrado. A seguir, pesquisadores indicam o ponto mais provável de origem do óleo que poluiu praias nordestinas. Um estudo mostra o que pode acontecer se a Amazônia for destruída. 3 estados nordestinos relataram novas áreas atingidas hoje pelas manchas de óleo. Em Pernambuco, elas apareceram em São José da Coroa Grande. Em Alagoas, sujaram as areias da praia de Maragogi. E na Bahia, a ilha de Taparica, na região metropolitana de Salvador, também está suja de óleo. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio identificaram a área mais provável de origem desse óleo. Os pesquisadores Luiz Paulo Assad e Luiz Landau, da UFRJ, construíram um modelo matemático e fizeram o que os especialistas chamam de registro reverso. Partiram do mapa das manchas de óleo que chegaram à costa do Nordeste para tentar encontrar a origem provável do derramamento. A notícia foi divulgada pelo jornal O Globo. A partir dessa posição final, observada da mancha de óleo na praia, a gente reproduz as condições pretéritas, da circulação oceânica e dos ventos para entender de onde a mancha de óleo veio. Em alguns pontos indicam efetivamente que esse posicionamento de 700, um pouco mais de quilômetros ao largo da costa de Alagoas, Sergipe, seria o posicionamento com maior probabilidade de acontecer o início da mancha. Vamos conversar agora com a Jaqueline Brasil para saber sobre a previsão do tempo para amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite.
Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para todos. Vamos começar então pelos avisos de chuva forte. Nesse momento, as áreas de instabilidade estão espalhadas aqui pelo sul do país, onde já choveu bastante, principalmente no Rio Grande do Sul. No norte do estado, em Lagoa Vermelha, choveu granizo. Olha as imagens que os nossos telespectadores mandaram. E foi esse sistema aqui de baixa pressão e essa frente fria que ainda está se formando que provocaram essa chuva. E amanhã pode ter mais. No norte gaúcho, em Santa Catarina e também no Paraná. Mesma previsão para outra área em amarelo. Então, em parte do centro-oeste e também do norte. Já na área em laranja, o risco é de temporal. Em Boa Vista, pode chover a qualquer hora do dia. Em Cuiabá, chove à tarde. Mesma condição para Curitiba e também Florianópolis. Em Porto Alegre, a chuva vem só à noite e vai esfriar até o fim da semana. Mas é aqui em São Paulo que a temperatura vai cair nos próximos dias. Amanhã, máxima de 34, no sábado 29 e no domingo 20. E pode colocar tudo na conta da frente fria que ainda está lá no sul. O tempo muda também no Rio. Amanhã, calorão de 36, depois cai para 32 e despenca para 25 no domingo. No Espírito Santo, em grande parte de Minas, no sul gaúcho e em quase todo o Nordeste, o tempo fica firme e vai esquentar em todas as capitais. Renata, Bonner, até amanhã. Até amanhã. Amanhã você contar mais detalhes aí sobre essa virada no tempo. Obrigada, Jaqueline. Pode deixar. Tchau. Seguindo ainda nesse assunto de meio ambiente, um estudo de pesquisadores americanos avaliou o que é que aconteceria com o planeta se a Amazônia fosse completamente destruída. Chuvas, cursos d'água, temperatura e concentração de gases na atmosfera. Com base em um século dessas informações, os pesquisadores projetaram as consequências do desmatamento da Amazônia. O estudo reuniu equipes da Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos e da Universidade de Princeton, uma das mais respeitadas do mundo e que tem um laboratório para estudar o Brasil. O resultado foi apresentado neste seminário que reuniu pesquisadores, empresários, artistas e representantes da Amazônia. A cor vermelha representa o aumento da temperatura do planeta em 2050, se metade da Amazônia for desmatada e se a floresta inteira for derrubada. A cientista climática Helena Chevliakova explica que a temperatura subiria até 2,5 graus e o volume de chuvas no mundo diminuiria de 15% a 30%. Para calcular esse impacto que a perda da Amazônia teria sobre o clima global, os cientistas levaram em conta uma hipótese até otimista, a de que a humanidade vai cumprir as metas de redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa. Ficou claro que esse esforço para controlar o aquecimento global não será suficiente se a floresta for destruída. E apesar de o mundo inteiro ser afetado, a região mais atingida seria a América do Sul. No caso do Brasil, o impacto ainda é mais profundo. Ele quase que dobra o aumento de temperatura que a gente teria sem a perda da Amazônia. Além disso, a redução das chuvas causaria perdas na agricultura e afetaria o volume dos rios. Provavelmente teria um enorme impacto sobre a produção de energia elétrica, visto que 80% da energia elétrica do Brasil vem das hidrelétricas. O pesquisador Steven Pacala, da Universidade de Princeton, diz que o estudo pode ajudar os países amazônicos a entender as consequências das escolhas que eles inevitavelmente terão que fazer. A brasileira eleita a melhor jogadora de futebol do mundo 6 vezes ganhou mais um prêmio. Ontem, em Nova York, a Women's Sports Foundation reconheceu Marta pela luta por igualdade de gêneros no esporte. E outra do esporte, a Conmebol anunciou hoje que a partida final da Taça Libertadores do ano que vem vai ser disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa decisão já está marcada para 21 de novembro de 2020. A seguir, a morte do ator, produtor e diretor de TV Maurício Sherman. Morreu hoje no Rio, em decorrência de uma doença renal crônica, um pioneiro da televisão brasileira. O ator, produtor e diretor Maurício Sherman estava com 88 anos. E na história da TV foi um gigante. Um profissional com um olhar apuradíssimo
para descobrir talentos. Ser diretor de TV, num cenário de pouquíssima tecnologia, o maior recurso era mesmo o talento. Nós tínhamos que fazer o capítulo ao vivo, tá entendendo? Deslocando câmera, etc. tal, cenário aqui, câmera vai para lá, cenário vem para cá, etc. tal. Só podíamos parar na hora do intervalo, tinha um intervalozinho. A história do Maurício Sherman é a própria história da televisão. É uma tristeza a perda do nosso Maurício. Uma pessoa carinhosa, amiga e, acima de tudo, um amante da nossa televisão. E Maurício Sherman era um homem atento a todo tipo de arte. Tudo era aqui no Rio de Janeiro. Os grandes musicais, os cantores, as orquestras. E fazíamos também muito teatro. Perder Maurício Sherman é uma dor para todas nós. Um homem tão interessante, tão inteligente, tão capaz. Durante 6 décadas de carreira, Maurício Sherman dirigiu mais de 5.000 episódios de dezenas de programas em emissoras diferentes. Mas o que fez dele um dos maiores da nossa TV não foi a quantidade, mas sim a qualidade da sua direção. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo, Marlon, você está aqui no meio, entendeu? Em 1973, foi um dos criadores do Fantástico. Mesmo ano em que esteve à frente do humorístico Faça Humor, Não Faça Guerra. O humor, aliás, foi uma das marcas mais fortes da carreira de Sherman. Na década de 80, ele dirigiu o Chico Anísio Show e os Trapalhões. Eu quero deixar aqui o meu pesar e a minha gratidão por ter tido ele como amigo e por ter feito na televisão, ter sido um dos maiores diretores que eu já vi até hoje. Ele fez a história. Um beijo. Durante 15 anos, comandou o humorístico Zorra Total, onde revelou muitos novos talentos. Difícil você conseguir resumir em uma palavra alguém que transformou a sua vida. E eu agradeço tudo que eu tenho hoje a esse grande homem que foi o Sherman. Vamos comemorar. Vamos lá comemorar, Janete. Seu, hein? Vamos lá, Denê. Vem. Só na caixa. Só na caixa, vai, DJ. Uma das habilidades de Sherman, inclusive, era encontrar estrelas. Lançou 2 apresentadoras novatas, Xuxa e Angélica. Tenho uma gratidão eterna por ele, tenho certeza que ele sempre foi um anjo, né? Pra mim, eu sempre falei isso. E agora vai continuar sendo, só que me olhando lá de cima. Numa rede social, Xuxa também agradeceu ao seu primeiro diretor, a quem chamou de Fada Madrinha. Vídeo Show, TV Colosso, Domingão do Faustão. Foi ator, produtor, diretor e, mais que tudo isso, foi feliz. Eu me dedico ao entretenimento e para deixar vocês felizes, porque o humor traz alegria e alegria é sinal de saúde. E mesmo com tantos anos de estrada, aqui a emoção sempre faz parte do show. Melhor que isso só em Hollywood. Até amanhã.